Galera, hoje a gente vai fazer uma coisa que é muito amada nesse canal. Muito, muito amada, vocês adoram. Que é reagir a Lone News, né? Isso já é de praxe desse canal, né? Vocês curtem muito. Só qual que é a questão, galera? A gente vai fazer isso e já vai unir o útil ao agradável, porque a gente vai falar sobre terras raras, né? O vídeo deles reagindo não, mas falando sobre essa questão das terras raras. É uma coisa que vocês já me pedem pra falar aqui no canal, ó, a mocota. Eu acho que a gente vai ter muito a ouvir do Leon sobre isso, pra ele, né? Também é meu... Como é que fala? Quando a pessoa tem o mesmo curso que você. Qual é a palavra? Existe uma palavra pra isso? Nossa, ainda tá o tuk-tuk, velho, que ódio. Acho que colega de profissão. Enfim, não tem uma palavra pra isso. Meu colega de profissão, né? O Leon. E aí, a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Esse cara ainda tá de tuk-tuk na minha parede. Eu não aguento mais, me enlouquecendo a cada dia. Se vocês ouvirem uns tuk-tuk, saibam que eu também não aguento mais, tá? Bora? Ó, mudou esse trem do YouTube, que coisa horrorosa! Ah, YouTube, eu não gostei. Nossa, que tosco. Pelo menos dá pra ver os comentários aqui do lado agora, isso é legal. Vamos lá. Aqui de uma questão que surgiu no chat, eu acho, que não estava preparado para essa live aqui, mas é uma coisa que a gente tem que comentar en passant, porque a gente tem até pessoas que trabalham En passant. O Leon é muito chique, né? na indústria. Não vou citar nomes aqui porque eu não tenho autorização, mas que comentaram sobre essa notícia, o porquê dela, qual que é o problema dela, que é o seguinte: vocês viram que a China anunciou isso daqui, ó, recentemente. Ela reforçou o controle de exportação de metais de terras raras. E, depois disso, o Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 100% à China. Em cima dos outros 100% que ele já tinha imposto. Eu não sei quantos mil que ele tá tentando... Enfim, ele tira o número do sovaco. O que acontece? Parte da briga comercial que tá tendo agora dos Estados Unidos com a China é que a China tem uma moeda de troca muito grande, que ela produz esses minerais chamados de terras raras. São minerais... Também é questão muito importante pro conflito Ucrânia e Rússia, tá? São vários, tá? Que até não podem ser não tão raros assim. Porém, a extração deles é muito difícil. Normalmente é uma coisa que é muito danosa para o meio ambiente, é uma coisa que envolve uma engenharia muito complicada, são poucas empresas no mundo que conseguem fazer aquela coisa toda, e depende também de você desenvolver uma expertise no seu país, que pode demandar anos se você não simplesmente importar, que foi o que a China fez nesse período todo, tá? É um projeto aí, sei lá, de décadas da China. Como tudo é, né? A gente vê que o grande trunfo da China com relação a outros países é a preparação que ela tem para as coisas, porque não é só a questão de ter as terras raras, ou enfim, é toda uma visão a longo prazo de que não só isso seria importante e desenvolver essa habilidade seria importante, como seria tão importante que valia um investimento muito grande. Então é uma coisa que vem de, tempos. De poder desenvolver essa especialidade em empresas chinesas para poder explorar esse tipo de recurso. Essa tecnologia toda, né? E ao mesmo tempo que é tão difícil de extrair, é extremamente necessário para o mundo que a gente vive. Exato. São esses metais que vão permitir que a gente faça coisa como celulares, outros eletrônicos e coisa do tipo. Tem uma demanda muito alta, não só para o consumo, mas para a indústria também. E a China fez isso daqui, ó. Aqui em matéria da Al Jazeera. No anúncio 61 de 2025, a China disse que estava aumentando os controles de exportações de 5 metais de terras raras, além dos 7 anunciados em abril desse ano, logo depois do anúncio do Trump das das tarifas e coisas do tipo. Eu vou enfiar esse martelo no da pessoa que tá fazendo isso, eu juro por Deus. Eu não aguento mais. É parte da guerra comercial dos dois países, tá? Os 5 metais adicionados à lista são o ólmio, érbio, eu não vou ler todos aqui, um monte de metal que eu nunca vi. E térbio, ótimos nomes para você batizar seus filhos. Ólmio, érbio, túlio. Túlio é foda, pô. Túlio, não ironicamente, eu conheço túlios. Pessoas que chamam túlio. Európio é muito bom. Deixa eu mandar uma mensagem pro Henrique. Amor, esquece Diego. A gente vai chamar o nosso filho. Ó, a gente vai ter 5, tá? O Diego, tá bom, pode ser Diego, mas os outros 4 vão ser ólmio, érbio, európio e térbio. Európio é muito bom. Európio eu faço questão, tá? Tá bom? Um beijo, te amo. Ele não vai entender nada, ele tá dormindo, ele tá de férias. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis pra poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é, eu
como estudante de relações internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, para cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Para alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona. Enfim, e agora essa coletânea de notícias tá disponível para vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante para quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, para vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível para todo mundo, tá? Para adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Seus idosos. Já nasce velha a criança. Os 7 minerais aos quais a China impôs restrições de exportação no Não, pior que eu conheço alguns tulhos, tá? Vocês não falam muito não, porque a galera se ofende. início deste ano são Samário Gadolin. Não é possível. Amor, pensei em mais aqui, pensei em mais. Samário, em homenagem à minha tia Samara. Gadolínio, térbio, disprósio, lutécio é bom. Escândio e ítrio, tá bom? Beijo, te amo. Ele não vai entender nenhuma. É isso aí, galera. Mantenha os namorados de vocês confusos. Térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Escândio é de Ótimos nomes também. Ó, Ítrio. não, isso daqui é um campeonato de bocha nisso. Gadolínio, joga aí. Existem 17 metais de terras raras no total. lutécio é muito bom. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo. 15 lanta... Enfim, eu não vou ler tudo isso daqui. Agora a China impõe restrições à exportação de 12 deles. Além disso, na quinta-feira, a China também impôs restrições à exportações de equipamentos tecnológicos, e isso é importante, especializados, usados no refino de metais de terras raras. Não é só a questão Boca! Gente, meu TDAH tá gritando com isso, eu juro por Deus. Não é só a questão da terra rara em si, e sim do material que é necessário para explorar essas terras raras. A maioria dessas restrições entrará em vigor a partir de 1º de dezembro. A China tem feito, nas últimas décadas, um investimento em engenharia violento para poder produzir esse tipo de coisa, tá? Ela lidera em vários sentidos, em várias questões de mercado, a produção desse tipo de equipamento. Tá? Eu não sei de todos os detalhes, mas é uma coisa assim que é um investimento geracional para você se colocar nessa posição. Os Estados Unidos simplesmente não pode decidir amanhã produzir esses equipamentos e vai conseguir. Ele vai decidir amanhã para ter um resultado daqui 20 anos. Você tem que investir na formação de engenheiros, investimento pesado na pesquisa dessas tecnologias, é uma coisa assim... Na construção da planta. Aquela coisa toda, é um projeto nacional, tá? E a China fez. Isso que dá todo esse poder para ela também. O anúncio significa que empresas estrangeiras precisarão obter aprovações especiais de Pequim se desejarem exportar ímãs de terras raras e certos materiais semicondutores, que tenham pelo menos 0,1% de metais pesados de terras raras da China. Então, basicamente, é a China dizendo, tá? Eu acho que o Brasil certamente não teria dificuldade de conseguir essas autorizações se precisasse. Claro que, dependendo dos interesses, né? Quem que o Brasil estaria beneficiando, né? Se decidisse fazer essa produção toda, a gente vai falar disso daqui a pouco. Porém, isso daqui é uma limitação clara para os Estados Unidos. Falaram para o Trump, você vai colocar tarifa em cima da gente, olha aqui, a gente tem a capacidade de combate também, porque muito da indústria dos Estados Unidos... Porque é isso que eles fazem, mano. Eles trucam. Tudo que o Trump fala, os caras vão lá e trucam. E eu acho que essa é o maior argumento para dizer que talvez, a China seja maior que os Estados Unidos já. A China já seja o país mais poderoso do mundo. Porque é o único país que consegue trocar tudo que os Estados Unidos falam. Tudo. Unidos depende desse tipo de material para funcionar. E o que o Trump quer fazer é exatamente trazer as indústrias de volta para produzir nos Estados Unidos. Se você não consegue a matéria-prima, você tem um problema sério. E aí a gente vai entrar aqui numa coisa que começa a tocar o Brasil. Talvez o Brasil tenha... Não aguento mais. Véi, o que tem que batucar tanto assim? Tá tentando cavar até a China, caralho? O 7º andar, pô. Importância geopolítica nesse sentido, já que tá tendo essa disputa Talvez agora. Não, tem. Já que tá tendo essa disputa que vai
perturbar o funcionamento normal desses sistemas de produção e de logística e tal que eles tinham mantido, que é o seguinte. Isso daqui é um número que eu vi em outros lugares, mas não encontrei a tabelinha que eu tinha visto antes, então a gente vai aqui usar desse site de notícia de investimento. Reservas de terras raras. Os 8 principais países. Primeiro, onde tem mais terra rara? Na China. 44 milhões de toneladas métricas. É coisa pra caramba. Só que tem um porém. O próximo. Brasil com 21 Olha, milhões de 21 milhões. toneladas métricas. E sabe o que é mais bizarro? Que você nunca vê o Brasil no meio desse tipo de discussão de querer conseguir terras raras. Porque o Brasil tem tanto mais coisa interessante do que a porra da terra rara, pouca estrutura para poder explorar isso, que, tipo, tem muitas outras mais coisas que valem mais a pena pra Europa, pros Estados Unidos, pra China, na hora de fazer negócio com a gente, entendeu? Na frente da China, que é o segundo. Por que esse número é relevante? Nossa, e é muito na frente, né, da Índia. Puta que pariu, olha isso. O Brasil tem 3 vezes mais. E a China tem quanto? 44. Tem o dobro do Brasil ainda. Mas, muito tá? 21 milhões. Toneladas métricas. Bem na frente da China, que é o segundo. Por que esse número é relevante? E, obviamente, eu tô falando isso daqui de uma posição de pessoa que não é especialista, tá, gente? Eu não sou especialista em tudologia. Mas eu, obviamente, quero trazer essa atenção aqui. A galera tá perguntando no chat também. Se a gente vê outro número, isso daqui são as reservas. Quanto tem? Agora, 10 principais países em produção de metais de terras raras. Aí que tá o do Borogodó. Consegue Quem está tirar, produzindo? Primeiro lugar, China. 270 mil toneladas métricas. Se eu não me engano, são números de 2024. Depois, Caralho. Estados Unidos, 45. Depois, Mianmar. E você vê que os Estados Unidos estavam nem no top 3 dos países que mais tem, né? O Mianmar tá ali do lado da Índia, faz sentido. Austrália, Nigéria, Tailândia, Índia, que é o terceiro lugar da reserva, Rússia, Madagascar, Vietnã. Vocês viram o nome do Brasil? Então quer dizer que o país que está no top 2 de reserva não está no top 10 de produção. E aí que vai aqui, ó. O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, 21 milhões de toneladas métricas. Embora o país não fosse um grande produtor de terras raras em 2024, isso mudará em breve. A empresa de terras raras Serra Verde iniciou a produção comercial de fase 1 em seu depósito de terras raras Em Pela-Ema. em Pela-Ema, no estado de Goiás, no início de 2024. Até 2026, a mineradora espera produzir 5 mil toneladas métricas Eba, mais um jeito de acabar com o meio ambiente. Aê! Mas pelo menos a economia vai estar voando daqui a 10 anos. de óxido de terras raras anualmente. Pela-Ema, um dos maiores depósitos de argila iônica do mundo, produzirá os 4 elementos de terras raras magnéticos essenciais. Neodímio, Esse nome praseodímio, térbio e é o disprósio. time inteiro de bocha, tá? Segundo a empresa, é a única operação de terras raras fora da China a produzir todos os 4 elementos de terras raras magnéticas. Aí eu te pergunto, por que será? Por que será que o Trump olhou pro Brasil? Não, ele fez uma ligação legalzinha pro Lula. Mas antes tentou do outro jeito, né? É. Aí viu que tava jogando pro lado que não tava mais tão empoderado, aí mudou. Tá com muito interesse, gente. Tá com muito interesse. O Brasil vai saber negociar isso, mas tem um porém, tá? Tem um porém. Tipo assim, o Brasil tem que saber jogar esse jogo, Diplomaticamente falando. porque tem como ganhar dos Estados Unidos, mas a gente precisa da China ainda. Talvez parte do equipamento para o refino, para o processamento desse material. É aquilo que a gente conversou sobre os trens, lembram? No vídeo do Pedro? Não adianta nada trazer para cá a tecnologia se não há transferência de intelectual, se não há transferência de tecnologia. Porque senão a gente acaba dando de graça. Ele fala que ficou meio errado essa frase, né? A gente acaba cedendo de forma gratuita os nossos recursos sem ganhar nada em troca. Entendeu? Vai ganhar um dinheiro ali que querendo não é commodity, né? O Brasil precisa de tecnologia chinesa para fazer. Eu não sei como funciona a indústria toda. Eu não sei qual o nível de dependência tecnológica da China hoje, que outros países têm da China. Mas o Brasil vai ter que se colocar no meio. É aquele filho de pais separados para conseguir os melhores presentes, não é mesmo? O pai falou que vai me dar um videogame, mãe. A diplomacia do Brasil é muito competente. É muito competente mesmo. Mas o negócio é o lobby de mineradoras no governo. É, né? exato. O Brasil tem um... Eu não sei de tantos detalhes, mas em termos principalmente de
processo de privatização, a gente tem um histórico de entreguismo É, isso que é o grande, problema. né? É isso que é o problema. E o pior é que, assim, os discursos mais patrióticos, politicamente falando, são os mais entreguistas que a gente tem. Então é muito complicado. Claro que isso daqui a gente está tratando de uma especulação grande. Mas, obviamente, que se o problema que os Estados Unidos está tendo com a China é questão de terras raras e a China está usando, de fato, está instrumentalizando o fato de que ela é a maior exportadora de terras raras como moeda de negócio na guerra comercial com os Estados Unidos, primeiro que isso é importante, segundo que os Estados Unidos têm que arrumar alternativas. E, gente, precisa dar uma entendida. Aí, assim, tem essa informação, expande o olhar. Vocês lembram do projeto que o Congresso votou para afrouxar a legislação ambiental? Sim. Você tem que perceber esses movimentos como, assim, todos interligados. Essa É. galera sabe disso, sabe que tem uma empresa que vai começar a trabalhar, sabe que tem um interesse internacional. E aí você tem uma cama sendo preparada. E é por isso que a gente tem que estar consciente desses movimentos, e essas informações são importantes a gente manter no radar, porque isso precisa ajudar a gente a definir em quem que a gente vota no Brasil também, entendeu? Porque quando você pega a galera falando, não, a gente precisa relaxar, eles vão usar o pretexto do quê? A gente precisa relaxar a legislação ambiental, que é para construir uma estrada, não sei na onde, para melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o discurso. O que realmente quer dizer? A gente precisa afrouxar, por quê? Para vender isso aqui o mais rápido possível, de um jeito... Vender como commodity, vender sem nenhum valor agregado, com baixíssimo valor agregado, para entregar, aquela coisa do entreguismo que eles estavam falando, para entregar o nosso bem ali, né, para um agente externo, que vai dar um dinheirinho, principalmente para essa galera, mas que não vai melhorar a situação do Brasil como geral. O mais fácil possível e faturar em cima disso aqui o mais rápido possível, sem pensar depois nas consequências dessa exploração, talvez descuidada, e na consequência que ela vai gerar na vida do brasileiro que mora ali, entendeu? Porque é aquele negócio, você vai explorar. A exploração é meio que inevitável. Só que a forma como ela é feita, porque aqui, quanto mais tecnologia você colocar, mais cara vai ser a necessidade de investimento nesse negócio aqui, né? Não é do interesse de quem quer explorar e simplesmente não vai estar lá para ver a consequência do estrago. Então é isso, a gente tem que ficar atento a essas discussões para saber se posicionar politicamente e cobrar a responsabilidade de quem está no governo. E as campanhas que vão ser geradas em cima disso, né? Obrigado aí, Juliana. Já pode começar, né? O Herbio é nosso. O Herbio é nosso. O Térbio é nosso também. O Gadolínio é nosso. O Disprósio é nosso. O Lúlio é nosso. O Lutécio é nosso. Aí você vê o senhorzinho, né, lá no interior dos rincões do Mato Grosso, chama Gadolino, aí começa a aparecer na televisão, o Gadolino é nosso! Ele vai se sentir tão feliz. Nunca fui tão querido. Não, com certeza um Lutécio tem. Não tem como não existir um Lutécio. Mas, enfim, a gente só queria passar essas informações para vocês, de repente, procurarem e aprenderem mais sobre o assunto. Obviamente, aqui, de novo, tá? Tem uma dimensão aqui de política internacional, da qual eu poderia falar com alguma propriedade, mas, obviamente, tem uma coisa aqui de questões econômicas também, industriais e tal, das quais a gente não tem especialização. Mesmo, né? Da nossa política. Eu acho que é muito importante a gente ter esses assuntos justamente para a gente entender o impacto na nossa vida, né? De quem mora no Brasil e tudo mais. Porque a ideia da exploração do território, né? Empresas vão vir empresas cujos CEOs não morarão no Brasil, não moram no Brasil, não vão lidar com escassez de água. Não... E você não precisa entender as propriedades do lutécio para poder entender isso, sabe? A gente já viu esse filme antes, sabe? Os desdobramentos políticos da exploração internacional de minerais, existiu muito antes da gente estar aqui, vai existir muito depois. Então, essa é uma questão que, por mais que não haja conhecimento sobre o bem, empiricamente falando, é interessante para trazer exatamente isso que a Nilce está, essa reflexão política da coisa, sabe? E entender que o que está acontecendo no internacional, o fato da China burocratizar a exportação de terras raras, tá ligado com o afrouxamento das políticas do meio ambiente do seu estado, entendeu? Não vão lidar com contaminação do solo, não vão lidar com desmatamento, com a consequência do aquecimento ali daquela região. E vão faturar esse dinheiro e vão viver em outro lugar.
Então, a gente tem que tomar pé das coisas, né? A gente, como brasileiro, como cidadão, quem ama, eu não moro aí, mas a minha família tá aí. Eu tenho afeto, eu tenho uma ligação emocional com o meu país e tudo mais. Eu não descarto a possibilidade de voltar a morar no Brasil e também. Então, assim, me toca isso, me interessa isso. Então, a gente tem que ter um posicionamento político consciente disso. Tem que exigir defesa das nossas garantias ali de que a coisa vai ser com... Não, eu acho que assim, é impossível resistir. É impossível dizer não vai ter exploração. Mas que a coisa seja feita de forma responsável com o menor impacto possível, né? Porque isso eles fazem aqui, tá, gente? No Canadá tem legislação para explorar. A gente tava conversando com alguém da indústria ontem, explicando pra Gente, olha o Henrique respondendo. 5? Que porra de nome é esse? Európio. Se tiver algum európio me assistindo, eu peço perdão. Amor, que merda é essa? Vai se fuder. Ítrio. Não gostou, galera? gente, assim, como que esse processo é caro, quantos bilhões eles investem, por quê? Tem que minimizar o dano ambiental. Tem uma mina no norte aqui de British Columbia que os caras fazem tudo para reduzir ao máximo qualquer rejeito, resíduo, impacto no lençol freático e tudo mais. Então, assim, aqui tem legislação, a gente não pode afrouxar a nossa para o nosso se tornar o mais interessante financeiramente, mas ao mesmo tempo algo que vai ser explorado e jogado fora, né? Mastiga e joga o bagaço fora. Que é isso que esse pessoal tem em mente sempre. Então a gente não pode ser ingênuo, né? Jesus é... Eu não quero saber de Jesus. Não, mentira, eu quero sim, depois a gente vai ver esse vídeo. Jesus era palestino, eu tô querendo trazer esse vídeo pro canal. Enfim, é isso aí. Segue essa questão das terras raras. Acho que deu pra... Quem não sabia o que era, acho que deu pra entender aí, né? É uma questão complexa, né? É uma questão bem problemática aí no sistema internacional, principalmente sendo foco de umas brigas que a gente tem aí internacionalmente. Eu achei o vídeo muito legal, muito completo. Leio da News, vocês viram que eu até comentei pouco, mas porque... meio irretocável, assim. E é isso, me diz aqui, qual nome de mineral de terra rara você daria pro seu filho? Entra aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá like. Tchau!